atualmente. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Glória a Deus. Amados, tudo que eu falei para vocês é importante pelo seguinte: a cidade de Éfeso não é coisa de arqueólogo, não é coisa de historiador, teólogo que gosta de informações. A cidade de Éfeso, presta atenção, ela representa o nosso coração quando a palavra de Deus chega na nossa vida. O nosso coração, ele é encontrado pela palavra de Deus em situações da nossa vida. Normalmente, isso ocorre naquilo que Carlos Drummond de Andrade chamou de esquinas da vida. O que são esquinas da vida, de acordo com o poeta? São momentos, circunstâncias na nossa vida em que a gente está caminhando, indo num rumo, e um acontecimento faz a gente mudar de rota do nada. Vou dar um exemplo para você: a pessoa está lá vivendo a vida dela, construindo casa, comprando carro, trabalhando, e absolutamente do nada chega o diagnóstico médico. Você está com uma doença, câncer, uma doença terminal qualquer, e a vida daquela pessoa muda daquele consultório em diante, radicalmente. A pessoa está vivendo e aí, daqui a pouco chega o diagnóstico psiquiátrico: você está com depressão, você precisa começar a tomar remédio. A pessoa está vivendo e aí ela começa a perder o sono, daqui a pouco não está dormindo mais, daqui a pouco não tem mais noite de sono, e isso começa a afetar as suas relações, a sua relação consigo mesmo, com o outro, com o mundo. Daqui a pouco ela está diagnosticada com insônia, com síndrome do pânico. Daqui a pouco ele está desempregado, está afundado em dívidas. Situações da nossa vida que fazem a gente mudar de rota, que fazem a gente cair em si. Sabe aquela situação que faz você abrir seus olhos e você cair em si? A pessoa chega e diz assim: o que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu tenho que seguir aqui? O que está acontecendo? Sabe quando você cai em si? São situações, são esquinas da vida. Normalmente, nessas situações, a pessoa, em momentos de desilusão também, desilusão com o pai, desilusão com a mãe, desilusão com um amigo, desilusão com um pastor, desilusão com o meu líder, desilusão com o meu chefe, desilusões tiram o nosso chão também. Você descobre que o teu cônjuge não era isso que parecia que era, seu relacionamento, tira o nosso chão. Você se desiludir com pessoas também tira o teu chão, também é uma esquina da vida. E nesses momentos, presta atenção, normalmente a pessoa ela é encontrada por Deus, ou ela procura a Deus. Conhece um amigo que diz: seguinte, você não pode ficar desse jeito, vamos lá na igreja, vamos lá na missa, vamos lá no centro Umbanda, vamos lá na reunião espírita que eu faço parte. A pessoa convida a pessoa para ir em algum lugar, para frequentar alguma religião, porque ela percebe que sozinha, sem Deus e sem talvez alguma ajuda espiritual, ela não sabe o que fazer. Então, nós somos encontrados por Deus normalmente nesses momentos, nessas circunstâncias. Quem está entendendo, diga amém. E essas circunstâncias em que a palavra de Deus nos encontra, o pastor Billy chega na tua frente com uma palavra, com uma Bíblia, e prega uma palavra para você. O pastor João, o pastor Carlos, o pastor Romuildo, sei lá, pastor Agripino Lima, né? Aqueles pastor da antiga, o missionário poderoso, naquela grande cruzada evangelística, ou talvez aquele rios no Instagram, aquele versículo que uma pessoa compartilhou, aquela história. Chega esse Deus na sua vida, a palavra de Deus ela chega de reboque, que nem chegou na tua vida alguns anos atrás, através talvez da minha vida. E quando a palavra chega na tua vida, ela encontra o teu coração com possivelmente 3 elementos.
que a cidade de Éfeso tinha quando Paulo chegou na cidade? Primeira coisa que tem no teu coração quando a palavra de Deus, quando o evangelho chega na tua vida. Diga comigo: a presença de falsos deuses. Salmo 115, verso 2, abre para mim. A presença de falsos deuses. João Calvino tem uma famosa citação, um grande teólogo da Reforma, quase pós-Reforma. Ele dizia que, nas Institutas, que o coração humano, o teu coração, o que é o meu coração, pastor? A tua mente, a tua vontade, as tuas emoções, o teu interior, aquilo que está se passando agora no teu interior aí, enquanto você está sentado. Você está lembrando de alguma coisa, você está pensando alguma coisa, está sentindo alguma coisa. O teu coração, dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. O coração do ser humano é uma fábrica de produzir falsos deuses. O que são falsos deuses? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida e comanda a tua vida. Antes da palavra de Deus chegar, você tinha falsos deuses tomando conta do teu coração. Esse falso Deus pode se materializar num relacionamento, pode se materializar no dinheiro, no mamon, no Deus, dinheiro, pode se materializar na vida de uma pessoa, pode se materializar num vício, num pecado. O cigarro pode ser o teu Deus, a cachaça pode ser o teu Deus. Tudo aquilo que tem o poder de escravizar você e tira a tua liberdade é o teu Deus. Tudo aquilo a quem você rende adoração, você entrega a tua vida, você entrega o teu tempo, é o teu Deus. Um time de futebol pode ser o teu Deus. Tudo aquilo que não tem prioridade, aliás, que tem a prioridade e tira a prioridade do Deus da Bíblia na tua vida, pode ser um Deus na tua vida, um ídolo, um falso Deus que você construiu para você mesmo. Os seres humanos, eles constroem Deus, eles são fábricas de ídolos. Nós somos acostumados a construir deuses. Por quê? Porque a nossa formatação, nós somos programados para adorar. Deus programou você para a adoração. Então você adora coisas, adora a celebridade, né? Você vê que aquelas pessoas ficam a noite toda, né, dormindo em barraca, passando frio, fome, para ver o político passar, para ver a celebridade, né? Fica em estado de êxtase. Às vezes você vê uns vídeos, né? Pessoa morrendo, desmaiando, chorando, que está passando uma pessoa. Por que aquilo? Adoração. Nós somos programados para adorar coisas, para adorar situações. Não é só o católico que tem a santinha dele lá, construída de gesso, que adora, que tem falsos deuses, os evangélicos não. Muito pelo contrário. Nós temos muitos deuses no meio evangélico também. Pode ser pastor, pode ser músico, pode ser banda, pode ser qualquer coisa que tome o lugar de Deus na tua vida. É um Deus, é um ídolo, é um falso Deus que você precisa destruir se você quiser viver uma vida de liberdade no final desse ano de 2025. Se você quer ter transformação na tua vida, você precisa tirar do altar do teu coração todo Deus que não seja o único e verdadeiro Deus, e colocar no altar do teu coração o único e verdadeiro Deus para comandar o teu caminho. Por quê, pastor? Diz o Salmo 115. Vou te dizer por quê. Diz a Bíblia: por que diriam as nações, Salmo 115, 2, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Verso 3, o nosso Deus, o Deus dos cristãos, está nos céus, e faz tudo o que lhe agrada. Esse é o teu Deus? Verso 4, os ídolos das nações são de prata e ouro, obra de mãos humanas. Ídolos de gesso, de prata, de ouro, coisas que as pessoas se ajoelham e adoram. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, som nenhum lhe sai da garganta. O que ele está falando? Uma coisa óbvia.
Aquelas imagens que as pessoas carregam. Quem já viu alguma imagem de escultura? Você já viu aquela imagem falando? Quem já viu aí? Uma imagem da Maria Medianeira falando com as pessoas. Você já viu? Já viu aquela imagem andando aí na rua? Já viu uma imagem do, né? Saiu da missa, desce do altar lá da missa e começa a andar com as pessoas, abençoar as pessoas. Quem já viu aí? Ninguém viu, porque isso não acontece, porque lá é gesso. Por que é gesso? Porque a Bíblia diz que é. A Bíblia diz que esses deuses falsos, eles têm boca, mas eles não falam nada. Eles têm ouvidos, ele está falando algo óbvio. São coisas feitas por mãos humanas. Tem pés, mas não andam, ou seja, são inúteis. São deuses falsos, não servem para nada. São deuses inúteis, não têm utilidade, porque não têm vida. Tudo bem, isso todo mundo já sabe. Agora o verso de número 8 é que me deixa com medo. Porque o verso 8 diz a verdade de Deus, a Bíblia, que tornam-se semelhantes a eles, todos aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Quem confia nesses deuses se torna semelhante, porque a identidade do adorador é semelhante à identidade do seu objeto de adoração. Se você adora o político, você se torna semelhante. Se você adora a economia, você se torna semelhante. Se você adora essas imagens, você se torna semelhante. A pessoa não anda na sua vida. A imagem não fala, a pessoa não tem capacidade de falar. A imagem não pensa, a pessoa não tem capacidade de tomar decisões com sabedoria, com discernimento, porque ela também não pensa. A imagem não caminha, não avança, essa pessoa também fica empacada na sua vida, não consegue avançar. Por quê? Porque aquele que produz imagem e aquele que deposita a sua confiança em qualquer outra coisa que não seja Deus, se torna semelhante ao seu objeto de adoração. Pastor, que palavra forte, que palavra que está me incomodando. Agora eu vou trazer um consolo para o teu coração. Se isso é verdade, toda verdade ela é verdade inversamente. O inverso também é verdade. Porque nós não temos um Deus morto de gesso preso numa parede. O nosso Deus está vivo. E se o nosso Deus está vivo e você adora esse Deus, você tem vida também. O nosso Deus tem pés e andou pela terra e caminha e se faz presente. Pelo contrário, é onipresente. Por isso você também, quando é adorador desse Deus, consegue avançar na tua vida. O nosso Deus tem toda a sabedoria, é onisciente. Por isso que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, verso de número 5, que se você pede a esse Deus onisciente sabedoria, Ele entrega para você, para tomar as decisões corretas na tua vida. O nosso Deus não está morto, Ele tem mãos e Ele toca pessoas. Ele está tão vivo que as mãos dele, quando andou pelo planeta Terra, o leproso que ele curou, ele purificou. O paralítico que ele curou, começou a andar. O cego que ele curou, tocou, ele começou a enxergar. O nosso Deus toca pessoas ainda hoje. Enquanto você está sentado, muito provavelmente o Senhor Jesus está tocando no seu coração. Porque as mãos de Jesus seguem tocando pessoas. Por isso você está aqui, por isso você se converteu, por isso você não consegue viver longe dos caminhos de Jesus, porque Jesus tocou em você. Não dá para explicar porque é uma experiência metafísica, mas alguma coisa mexeu aí dentro. Tocou aí dentro, senão você estava em casa, fazendo qualquer outra coisa. Mas porque você sai da tua casa, num calor, chega num lugar desconfortável, mesmo cansado, mesmo às vezes exausto, você vem porque alguma coisa tem tocado no seu coração. Porque o meu Deus é vivo. Por que o mundo hoje tem 2 bilhões de cristãos? Aproximadamente. Porque o meu Jesus está vivo. Diga glória a Deus. Diga, Deus toca. Tocou-me, diz aquela canção. Jesus tocou-me. E quando Ele tocou-me, de paz encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quem quer receber um toque do Senhor Jesus aí? Dá um glória a Deus aí. Diga, eu vou deixar
os falsos deuses. E a partir desse domingo, eu vou seguir o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Larga os falsos deuses, querido. São deuses, ídolos falsos, que não vão levar você a lugar nenhum. Eu estou também presente no meio acadêmico. Debato no meio acadêmico, já fiz muitos debates com incrédulos, com ateus, agnósticos, freudianos, debatendo sobre Freud. E o que eu percebo é que muitas vezes a própria sabedoria da pessoa se torna Deus. Freud se torna Deus na mente dele ou dela. O conhecimento da pessoa, teu diploma pode se tornar teu Deus, mas eu sei disso e ele não sabe. Talvez a tua experiência de vida seja o teu Deus. Eu já tratei pessoas na igreja que tinham a experiência de vida como Deus. Mas o que esse pastor aí, jovenzinho, vai ter alguma coisa para me ensinar? Ninguém tem nada para me ensinar, eu já vivi muito, já vivi tudo. O que eu sei tudo sobre a vida. Não está aberto para receber conselho. Normalmente os homens são assim, eu estava falando para a irmã agora há pouco. Os homens normalmente são assim, né? Não são abertos para receber conselho, sugestão, porque tem que manter a carapuça de sabedor. A teologia pode ser um Deus. O conhecimento filosófico pode ser um Deus. A intelectualidade pode ser um Deus. Tudo aquilo no qual você se apoia, que não seja Deus e a sua palavra, é um Deus. E Deus está te convidando nessa noite a tirar do altar esse falso Deus e a deixar Deus estar no altar da tua vida. Porque no momento que você colocar o Deus Altíssimo no altar da tua vida, você verá o que só o Deus Altíssimo pode fazer na vida de um filho e de uma filha seu. Quem crê nessa palavra, dá uma glória a Deus. Aleluia. Vamos tirar os falsos deuses do nosso coração. Às vezes a pessoa não caminha na vida dela porque ela está seguindo Deus errado. Sentado na igreja, pode estar seguindo Deus errado. Não é só pessoa lá de fora, não. Teu Deus podem ser homens muitas vezes. Isso é muito complicado quando isso acontece, porque homens falham. Nós pastores somos falhos. Tua fé não pode estar firmada em pessoas. Tua fé tem que estar firmada no Deus Altíssimo. Quem crê nessa palavra? Por que eu estou falando isso? Porque a segunda coisa que tinha na cidade de Éfeso, e que tem no nosso coração, além de falsos deuses, que não deixam a gente avançar na nossa vida. Por que eu estou pregando essa mensagem? Porque eu quero ver você avançar. Eu quero ver você crescer na tua vida com Deus. Eu não quero ver você terminar 2025 da mesma forma que você terminou 2024. Eu não quero ver o irmão Jorge, os irmãos aqui da nossa igreja. Eu não quero ver você terminar no mesmo lugar. Entra ano, sai ano, está no mesmo lugar, com o mesmo pecado, no mesmo vício, na mesma lenga-lenga de sempre. Não, você precisa terminar num lugar diferente. E para que isso aconteça, para que você, cidade de Éfeso, saia do estado adorando a deusa Ártemis, e eu peço que você leia Atos 19 na tua casa. Não vou ler aqui, porque não tem tempo. Tirar a deusa Ártemis, a Diana dos Efésios, e colocar o Deus verdadeiro, para que você saia desse estado e entre no estado que Deus quer te levar. A primeira coisa, destrua Deus falso na tua vida. Destrua o Deus dinheiro, destrua o Deus trabalho, destrua o Deus relacionamento, destrua o Deus pessoa, e coloca o único e verdadeiro Deus como Senhor da tua vida. Renda a tua vida a Ele. Quem está crendo nessa palavra? Quando você chega aqui, você entrega uma oferta no gasofilácio, você está dizendo: o Deus da minha vida não é o dinheiro, o Deus da minha vida é o meu Deus. Estou dando um exemplo, tem outros exemplos. Quando você rende a tua família aos pés do Senhor, você está dizendo: o Deus da minha casa é o Senhor Deus. São atos, ações, que quando você toma, você está declarando que o Senhor é o Senhor da tua vida. Quem está entendendo essa palavra? Quando você diz não, quando você diz para aquela pessoa: não, eu não vou fazer isso, você está dizendo: porque isso daí não é o meu Deus. O meu Deus é o Senhor verdadeiro. Você está trocando o Deus falso pelo Deus verdadeiro, e é por isso que você terá vitória. Porque você, vitória que eu digo,
nos parâmetros da Escritura. Não é vitória triunfante, um negócio absurdo que não existe. É vitória nos parâmetros da Escritura. Você vai ter quando você troca o Deus verdadeiro. E a presença do Deus verdadeiro, que é o número 1, nós temos o número 2 também, que é o segundo elemento que nós temos no nosso coração quando a palavra de Deus nos encontra, e você pode ter, que é a presença de crenças e superstições. Então, número 1, primeira coisa que tem no nosso coração quando a palavra de Deus nos encontra: presença de falsos deuses. Número 2 da minha pregação, grave isso. Segunda coisa que tem no coração humano quando é encontrado pela palavra de Deus: presença de crenças falsas e superstições. Eu falei para vocês que os efésios, eles tinham aquela falsa crença de que falar palavras mágicas determinava o futuro de uma pessoa. Crenças e superstições. No mundo hoje, nós temos falsas crenças, tradições de homens, rudimentos desse mundo, e nós precisamos tirar essas falsas crenças e colocar a crença da palavra e na palavra de Deus, para que nós tenhamos uma vida de vitória em nome. Glória a Deus. Deixa eu trocar aqui que acabou a bateria. Então, queridos, por que eu estou falando isso? Porque crenças, elas determinam o que você é. A terapia comportamental, ela é baseada nisso. As crenças que você adquire na tua infância determinam o que você é hoje. Crenças enraizadas, pensamentos enraizados, eles determinam. A Bíblia diz em Provérbios, eu não estou falando só de coisa de psicologia, eu estou falando da Bíblia. Provérbios capítulo de número 4, diz para você cuidar os teus pensamentos, se eu não me engano 4:28, porque eles, mas posso estar enganado, se a minha memória não falha, é Provérbios capítulo 4, cuida os teus pensamentos ou teu coração, em algumas versões, porque eles comandam a tua vida, ou eles são as fontes, ou a fonte da vida. Cuida o que você pensa, porque crenças falsas, elas te levam a lugares falsos. Mas quando você, pela palavra de Deus, por essa palavra que eu estou pregando nessa noite, pela palavra do Espírito Santo, começa a colocar as crenças que estão aqui, neste livro santo e sagrado, você começa a ser comandado por este livro santo e sagrado. Diga glória a Deus. E a palavra de Deus pode levar você para lugares que você nem imaginava, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Terceiro ponto que nós encontramos na cidade de Éfeso é a atuação de espíritos malignos. Atos 19, versos 11 a 16, nós temos um exemplo disso. Atuação de espíritos malignos. Então nós tínhamos falsos deuses nessa cidade e no coração humano, presença de crenças disfuncionais e superstições, e a presença e a atuação de espíritos malignos. A presença de crenças falsas, ela vai determinando a tua vida, quando você crê falsamente, disfuncionalmente. É por isso que eu venho com a palavra de Deus, o pregador vem e vai derrubando as tuas crenças, uma a uma. É por isso que muitas vezes dói, porque o Espírito Santo está trabalhando aí no teu coração, derrubando crenças, de que você é filho do diabo, de que você é incapaz, de que você não vai dar em nada. A palavra de Deus, ela vem, eu falei isso domingo passado, ela vem e diz: não, você se converteu, você tem Jesus no coração, você é batizado nas águas, você não é filho do inferno, você é filho de Deus. Quebrou a crença, estabeleceu a consciência de filho de Deus, e você começa a caminhar como filho de Deus, e a tua vida vai sendo transformada, através da estruturação das tuas crenças. Então as tuas crenças, elas comandam, e a palavra de Deus, essa série que nós vamos fazer, estamos fazendo em Efésios, ela vai estabelecendo as crenças no teu coração. Aí você começa a entender a tua vida de uma maneira diferente, porque a palavra de Deus está te orientando. Quem está entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Para mim encerrar aqui, presença ou atuação de espíritos malignos. Terceira coisa que tem no coração de uma pessoa quando é encontrada pela palavra de Deus, que nem está acontecendo com você nesta noite: atuação de espíritos malignos. Paulo, quando está em Éfeso, ele tem que enfrentar demônios que escravizavam pessoas. Por quê? Abre para mim em 2 Timóteo capítulo 2, verso 26, para a gente dar uma conferida na Bíblia. O diabo, queridos, presta atenção,
Jesus falou em João 12:31 que o diabo é o príncipe deste mundo, príncipe das potestades do ar. Ele impera nesse mundo porque o mundo, de acordo com 1 João capítulo 5, jaz no maligno. O mundo está no maligno. Portanto, o diabo, ele escraviza famílias e pessoas para fazer aquilo que eles desejam. 2 Timóteo 2,26 diz: e tornem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo. No contexto aqui ele diz: preguem o evangelho, para que as pessoas se despertem, abram os olhos e se desprendam dos laços do diabo, em cuja vontade eles estão presos. Ou na versão que nós temos aqui, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Preste atenção nesse versículo. O diabo cativa pessoas, escraviza pessoas. Talvez eu esteja falando do teu familiar, talvez eu esteja falando do teu marido, talvez eu esteja falando, por isso que eu estou falando aqui com muita solenidade, é sério o que eu estou falando aqui. Talvez eu esteja falando da tua família. Pessoas presas por Satanás, que os prendeu para fazerem a vontade dele. Não ignore uma realidade espiritual que nos cerca. A carta aos Efésios, ela fala disso. Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar de uma guerra contra principados, potestades, espíritos malignos, que operam nas regiões celestiais. Por quê? Abre para mim em Hebreus 2, 14 e 15. Porque o diabo, presta atenção, ele é senhor de escravos. Por isso que nós dizemos que Jesus nos libertou. Porque quando nós somos encontrados no mundo, nós somos escravos de todos os meios que Satanás usa para nos escravizar. As drogas são os principais meios, mas nós temos outros tipos de meios de escravidão, que sugam o dinheiro da pessoa, que sugam o tempo da pessoa. Pode ser qualquer outro vício: drogas, pornografia, feitiçaria, magia, qualquer outra coisa. Qualquer coisa que escravize a pessoa a ponto dela de tolir a sua liberdade. É por isso que a Bíblia, e nós que pregamos Jesus, nós fazemos com incisiva vontade. Eu venho como profeta de Deus essa noite para você dizendo: entrega de vez a totalidade da tua vida nas mãos de Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que eu venho pregando a verdade para você, mesmo que doa no teu coração, mesmo que faça você não ter vontade mais de voltar aqui. Isso não me importa muito, porque eu sei que é somente pregando a verdade do Evangelho que você encontrará liberdade. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não adianta eu ficar pregando aqui mensagem de que você vai ser a pessoa mais rica dessa terra em dinheiro ou qualquer outra coisa. Pode até ser, e eu espero que você seja. Diga glória a Deus. Você tem que prosperar. Diga amém. A igreja tem que prosperar. Tem missionário precisando, tem igreja precisando, tem pastor precisando. A igreja tem que prosperar. Você tem que trabalhar para prosperar nessa terra. Dá um glória a Deus aí, só para ouvir. Dinheiro não tem que ficar com o incrédulo. O dinheiro tem que estar na mão do crente. Diga glória a Deus. Para ajudar na causa do Evangelho, você tem que prosperar, você tem que dar uma vida digna para a tua família. Eu não estou pregando contra isso. Nós sabemos da realidade, e a Bíblia dá princípios sobre isso em Provérbios. Provérbios capítulo 16 é um exemplo disso. O que eu estou dizendo é que o amor ao dinheiro não pode ser a tua prioridade nesta terra. Você precisa ter Deus em primeiro lugar. E visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, Jesus, está falando de Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, falando do diabo, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ali, ó. E livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida.
Se Jesus chegou na tua vida, ou se Jesus chegar na tua vida hoje, querido e amado irmão, eu quero te dizer, Ele vai proclamar liberdade para você. Essa palavra, ela vem de encontro para algumas pessoas nessa noite. Jesus, o filho de Davi, quer proclamar na tua casa liberdade. Jesus quer proclamar na tua vida: ei, meu filho, seja livre. Seja livre do pecado, seja livre dos demônios, seja livre de toda a lambança que o diabo tem procurado fazer na tua casa ou na tua vida. Eu quero proclamar no teu coração nessa noite: seja livre. Eu quero proclamar para o bairro Itararé, nesse ano de 2025, nesses primeiros 10 anos em que nós estamos instalados nesse bairro: ei, bairro, seja livre da feitiçaria, seja livre da macumbaria, seja livre das drogas, seja livre do inferno. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A melhor coisa nessa vida é você andar com liberdade, é não ter medo de ser atacado pelo inferno, é você ser feliz, sabendo que nada pode te abalar, porque você está caminhando na liberdade do Senhor Jesus Cristo. Eu acho tão lindo uma passagem de Martinho Lutero, um teólogo que eu me inspiro muito. Uma passagem muito linda, é muito lindo isso, eu chego a ficar até arrepiado de lembrar. Conta ele que uma vez estava subindo a escadaria de Westminster. Não era Westminster, era na Alemanha, não lembro agora a cidade. Subindo a escadaria de uma grande catedral. Aí estava subindo a escada, e aí ele ouviu um barulho atrás dele, só que não tinha ninguém, né? Ouviu um barulho, uma sombra assim passou, ele ouviu um barulho forte. Aí ele conta que olhou para trás assim, e tinha um demônio, um pequeno demônio ali, querendo atacar ele. Aí disse que ele olhou para trás e falou assim: ah, é só você. Virou para frente e seguiu subindo e foi orar. Diga glória a Deus. Ou seja, ele tinha consciência de 1 João capítulo 5. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não o toca. Ele tinha consciência de Lucas capítulo 19, verso 10. Eis que vos dou autoridade sobre ou para pisar em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Jesus falando: e nada, absolutamente nada lhes causará dano. Você tem autoridade em Deus para pisar todas as forças do inferno que estejam tentando atacar os teus filhos. O teu casamento, o teu relacionamento, a tua casa. Filho e filha de Deus, eu quero dizer: erga a tua cabeça e no poder, na santidade de Jesus Cristo, volta para a tua semana andando na autoridade de Jesus. Será que essa palavra está falando com alguém nessa noite? Aleluia. Quando nós fomos abrir igreja aqui nesse lugar, abrir não, é meio complicado falar isso, mas a gente fala só para entender. Mas na verdade essa igreja aqui ela nem foi aberta, os irmãos pediram, né? Foi uma igreja que nasceu nesse lugar. Diga glória a Deus. Foi maravilhoso. Eu estava lá em São Paulo, para quem não conhece a minha história, tem que reimprimir o livro, né? Eu escrevi um livro, só que esgotou na época, eu nunca mais fiz. Mas eu estava lá em São Paulo na academia militar. Aí lá de São Paulo Deus me chama. E aí nós viemos cair, entre várias coisas, vim cair aqui no bairro Itararé, no meio da pandemia. Quando nós abrimos aqui, teve uns pastores mais antigos, amigos meus, ainda até hoje são amigos, na boa vontade, diga boa vontade, não foi má vontade, não. Me chamaram num canto: ei, menino, vem aqui que eu quero falar com você. Ei, você sabe que o bairro Itararé é o centro da magia negra, da Umbanda, na cidade de Santa Maria, né? É? Pois é. Sacrificam crianças ali embaixo ali, que eu não vou dizer agora, não vou ficar falando essas coisas para não poder, isso não interessa.
Mas umas coisas complicadas que tem aqui, nos arredores aqui. Aí você sabe disso? Pois é. E outra, você sabe o que esse bairro já passou na mão dos pastores? Aí eu falei, pois é. Aí ele assim, eles, né? Você tem certeza? Por que você não vai lá para Santa Marta? Lá é melhor, é povão. Igreja enche mais quando tem gente pobre. Por que você não vai lá para Camobi? Monta uma igreja rica, né? Porque Camobi tem gente de dinheiro. Por que você não vai lá para Teneves? Por que não abre em lugares mais estratégicos? O bairro Itaré só tem gente aposentada, só tem gente não sei o quê, e gente que não quer saber de igreja, e muita macumbaria, e muitos demônios. Enquanto eu ia recebendo aqueles conselhos, que não é errado receber conselho, você precisa receber conselho, mas todo conselho que você recebe, você precisa comparar com a palavra de Deus. O Espírito Santo ia trazendo no meu coração Lucas 19:10. Quando ele chama os discípulos e diz: eu vos envio, e eu vos dou autoridade para pisar toda serpente e todo escorpião. E na minha autoridade, vocês vão pisar todo o poder do maligno. Lucas 19:10. E nenhum mal, absolutamente nenhum mal lhes causará dano. Vinha vindo no meu coração Salmo capítulo de número 91, que todo mundo conhece. Aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Lucas 10:19, perdão, Lucas 10:19. Minha mente aqui me confundiu. Debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nenhum mal te sucederá, presta atenção em mim, praga nenhuma chegará à tua casa. Dará ordem aos seus anjos para que te guiem e te guardem em todos os teus caminhos. Você pisará o escorpião, pisará a serpente, o leão. Você não temerá a mortandade que assola ao meio-dia. Você não temerá a peste que se propaga nas trevas. Está dando uma série de promessas, queridos e amados irmãos, para um homem e uma mulher que quer viver essa vida protegido debaixo das asas de Deus, sem temer o poder do maligno. Será que eu estou falando com alguma pessoa nessa noite? Que quer dar um basta, que quer dar um ponto final, que quer virar a sua página e que quer começar a viver o que Deus tem para você nesse ano de 2026. Para nós orarmos agora, que eu estou sentindo a presença do Espírito Santo muito forte aqui. Eu quero voltar para Atos 19 e dizer para vocês que na minha frente aqui e na frente de todo o público que eu prego, ou que algum pregador, todos os pregadores que estão pregando hoje, todos os evangelistas, hoje, agora, na frente deles, tem dois tipos de pessoas. Na minha frente agora tem só dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa está no versículo 9 de Atos 19. O segundo tipo de pessoa está no versículo 17. O primeiro tipo de pessoas, Atos 19:9, são aqueles que ouvem a palavra, mas decidem persistir na sua teimosia e na sua rebelião. O apóstolo Paulo pregou para eles, não é o pastor Billy, que coitado, não, é alguém da envergadura do apóstolo Paulo, grande apóstolo do cristianismo, cheio do Espírito Santo, pregou para aquelas pessoas. E a Bíblia diz aqui, que mesmo ele pregando, mas, contudo, todavia, alguns deles que estavam ouvindo, seguiram se mostrando teimosos e descrentes, falando mal. Aquela igreja lá, começaram a falar mal. Aquele apóstolo Paulo, aquele calvo baixinho, falando mal do caminho, diante da multidão. A Bíblia diz que Paulo se afasta deles, quer saber? Então eu não tenho mais portas abertas para vocês. Paulo se afasta, porque Paulo deu sangue naquela noite para pregar, naquela tarde, mas eles continuaram em sua rebelião. Não fique triste quando você traz alguém muitas vezes para ouvir o evangelho, essa pessoa não aceita, essa pessoa não quer. Tem pessoas que são assim. A Bíblia diz que o evangelho não é para todo mundo, senão não existiria inferno.
O Evangelho, ele é uma oportunidade, ele é uma porta que a pessoa decide entrar ou não entrar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me conceder, disse Jesus. Ou seja, existe sim pessoas que permanecem na teimosia, que permanecem na rebelião, que permanecem longe de Deus, que decidem seguir a sua vida de acordo com aquilo que elas creem ser certo, e que não querem saber do Evangelho, não querem saber de Deus, e a nossa missão é seguir orando pelo resto da vida por essas pessoas, para que elas se convertam, para que Deus toque nelas, porque a gente não sabe os propósitos de Deus. Todavia, talvez tenha nesse lugar, nessa noite, o segundo tipo de pessoas do verso 17, que enquanto umas se rebelavam e seguiam na rebelião, falando mal do caminho, um outro grupo, diz a Bíblia, depois de ouvir a palavra e receber conhecimento do que aconteceu, encheu o seu coração de temor, e o nome do Senhor foi engrandecido na vida daquelas pessoas. Você é esse tipo de pessoa? A Bíblia está a todo momento dizendo: venham, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor, de Salmo 34:11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, Provérbios 1:7. Se hoje ouvires a minha voz, não rejeiteis, não rejeitem o meu caminho, a minha voz. Se você está ouvindo a voz de Deus, aceite e receba no teu coração, e deixe o temor de Deus entrar, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a pessoa recebe esse temor, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, ela começa a viver na sabedoria de Deus. Aceite o caminho que Deus está colocando sobre você, mesmo já sendo cristão, ou talvez ainda não sendo, nessa noite. Não se rebele, não decida seguir dando, como a gente diz lá na fronteira, de onde eu vim, murro em ponta de faca. Nessa noite, abra o teu coração agora, daqui a pouco, quando nós vamos orar, e fala com Deus. Quem está ouvindo essa palavra? Nessa noite eu vou deixar o Espírito Santo tocar em você. Eu nem vou impor as minhas mãos, a não ser que eu receba alguma direção para isso, mas eu vou deixar você ter o teu tempo com Deus, na humildade onde nós estamos. Eu quero que você fale com Deus nesse momento. Quem vai falar com Deus aí, dá um glória a Deus. Coloca para Deus a tua vida. Pastor, eu creio que eu já estou bem. Coloca a vida do teu familiar que ficou lá na tua casa. Coloca a vida de pessoas que ainda seguem na teimosia, na rebelião. Coloca a vida dos teus filhos. Coloca a tua semana. Coloca o teu trabalho. Coloca diante de Deus os deuses falsos que você quer destruir, as crenças ruins que você quer desfazer. Coloca as áreas da tua vida que ainda existem atuação de demônios e que você ainda percebe que está escravizada, está cativa. Coloca nessa noite na presença de Deus e veja pelos olhos da fé, aleluia, o Filho do Homem proclamar liberdade na sua vida, liberdade na sua casa, liberdade na tua semana. Quem já está sentindo a presença de Deus nesse lugar? Você pode se colocar de pé, por gentileza?